Bom, eu quero pegar agora os comentários do nosso camarada que tá aqui assistindo, né? Já vou deixar o link pra vocês. Vou deixar o like já aqui também. Tássio Denker fez um vídeo sobre o tema, sem abordar os nomes, tá? Ó, o link tá aqui. Esse é o momento em que vocês cumprem a ordem do Sérgio, tá, gente? Todo desses caras poderia entrar no computador. Vou ver qual é a ordem do Sérgio. Qual é que é a ordem? Vocês têm que clicar nesse link, deixar paradinho no navegador de vocês pra dar view depois, pra assistir na íntegra depois. Mas já tem que deixar o like lá e também comentário, tá? Deixar o like e um comentário pra fortalecer as redes aí, fortalecer as pessoas que estão criando conteúdo, tá? Que a gente assiste aqui. Vamos assistir o comentário do Tássio, então. Como eu havia prometido para vocês, estamos de volta aqui para um segundo vídeo introdutório, não sobre o marxismo ainda, mas sobre como vai ser abordado o marxismo, socialismo, comunismo e direito aqui no nosso canal. Mais que isso, eu quero falar um pouco sobre como eu vejo o comunismo e o socialismo nas redes a partir dos produtores de conteúdo da esquerda radical, da esquerda progressista e de como os diálogos entre essas bolhas acontecem ou não acontecem. Importante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de ser cancelado antes mesmo de começar com um conteúdo marxista aqui no canal. Mas Calma, Tássio, calma, não é assim. Calma, meu amor. Calma. eu acho que é necessário eu expor alguns pontos para ser transparente e também para que eu possa, talvez, situar o quanto a minha percepção está ou não distorcida ou equivocada com relação a esse universo que envolve tanto a produção quanto a disseminação de conteúdo de viés radical. Ah, e se você curtir esse vídeo, deixa aí o joinha, se você não curtir, deixa o dislike, comenta, critique e já sabe, né? Se quiser nos ajudar, você pode fazer aí um valeu demais, ou um pix, ou então se tornar membro do canal. Na minha humilde opinião, eu acho que tem uma coisa que une toda a esquerda radical. O ódio, a repulsa, o descontentamento irreversível com o capitalismo. E esse Fato. é um ponto muito importante e fundamental do qual eu pretendo partir aqui para produzir o nosso conteúdo. Mas esse descontentamento com o capitalismo pode, muitas vezes, ser reversível ou não ser tão acentuado quanto o sentimento que eu ou que outras pessoas dentro da esquerda radical possuem com relação a esse sistema. E eu falo aqui como uma pessoa que até bem pouco tempo atrás se identificava com a social-democracia, apesar de sempre ter admirado o socialismo e especialmente de viés reformista. Mas calma, eu já falei isso no vídeo passado, né? Eu já não acredito mais nessas reformas. E não foi só uma questão de estudar mais, ou ter descoberto a verdadeira razão, ou de, enfim, ter compreendido Marx em sua essência, que me fizeram tombar mais para a esquerda. Eu quero começar aqui dizendo que não existe um monopólio da verdade e do saber. Aqui é que tá o ponto, Tássio. Aqui é que tá o ponto. Não existe um monopólio da verdade nem do saber. Isso é fato. Mas para alguns na esquerda radical, sim. Aqui é que tá o problema, tá? Para algumas pessoas da esquerda radical, existe um monopólio do saber. Só o saber do campo marxista-leninista importa para algumas pessoas. E aqui é que tá o problema. Filosofias políticas e ideológicas estão no campo das ideias, e partir do conceito que as pessoas que não se alinham com o posicionamento radical seria por ignorância, ou por ingenuidade, ou por alienação, é um erro brutal para quem pretende se comunicar com essas pessoas. Eu não tô aqui apenas para pregar para convertido, ou então para produzir conteúdo só para quem já tem interesse em aprimorar ou crescer o seu repertório de conhecimentos anticapitalistas, marxistas, socialistas ou comunistas. Eu tô aqui também. Aqui é que tá também, Deep. Exatamente. Começa a ter muito seguidor e a tendência é a criação do comportamento de forma aceita. Tu começa a criar uma manada, uma tropinha, né? O cara começa a ser elogiado e acredita estar acima de qualquer possibilidade de erro. Concordo demais. Eu sempre falo aqui, né, no nosso cantinho confortável da internet aqui, que eu prefiro crescer muito devagar, ou até nem crescer por um tempo, do que ter esses crescimentos meteóricos que a gente tem observado aí na esquerda radical e acabar perdendo o controle. Acabar perdendo o controle. Tanto de público, né, controle do público,
né? Controle da comunidade, controle do conteúdo, da curadoria que se faz, né? E o controle de si mesmo, que a pessoa fica envaidecida. É um processo natural do ser humano. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, cara. Também para abrir portas de diálogos com quem não pensa como eu, ou com quem pensa como eu pensava há um ano, ou então com quem pensa como eu pensava 4, 5 ou até mesmo 20 anos atrás. Porque cada um desses eus são pessoas totalmente diferentes em certos aspectos, porque todo mundo está o tempo todo aprendendo e evoluindo. E eu mesmo não vou ser a mesma pessoa até o final do ano. Talvez eu tenha que vir aqui, voltar, sei lá, para confessar alguns erros ou espiar os meus pecados. Vai saber. Um dos aspectos mais fantásticos do materialismo histórico e dialético é que, quando pensamos na filosofia política e ideológica, pensamos em como isso se relaciona de forma concreta com o mundo. Como é que nós podemos aplicar e modificar o mundo à nossa volta? E assim como eu não sou quem eu era há um ano, o mundo, o Brasil, não é o que ele era há um ano. Muito menos as condições sociais e históricas são iguais a de países que já passaram por processos revolucionários e alcançaram o socialismo. A gente não vai fazer nenhuma revolução seguindo uma receita ou uma fórmula de revoluções que já aconteceram. E esse é um dos primeiros pontos que eu acredito que vai acabar abrindo uma divergência entre linhas de pensamento diferentes dentro da esquerda radical. E não, eu não estou dizendo que não é importante entender e estudar como se deram esses processos. Tudo é aprendizado, muita coisa pode ser reaproveitada ou reformulada. Assim como também, muitos erros precisam ser compreendidos e aceitos como erros para que não se repitam. A construção de uma realidade socialista, veja bem, realidade, vai acontecer a partir de ideias e ideais, veja bem, ideia, ideal, somado às experiências e aos fatos conforme eles se apresentarem. Vai ser um aprendizado empírico. Então ele envolve passado, envolve leitura do presente, envolve as ideologias e envolve a prática com erros e acertos. Diante disso, há uma imensa quantidade de caminhos e propostas, tanto para se criar um ambiente favorável à consciência de classe e à revolução, quanto caminhos possíveis para se construir um Estado socialista. E se há essa imensa gama de possibilidades, há uma imensa gama de divergências pontuais ou estruturais de como trilhar esse caminho. Pensadores que, por exemplo, estiveram errados em relação à Revolução Russa ou à Revolução Chinesa, podem contribuir de forma teórica para sedimentar um caminho de uma revolução em outro contexto. E é sobre isso. É sobre pensar que a própria Revolução Russa surgiu em um contexto que contrariava as previsões teóricas de Marx. Pois é, até Marx errou. Então, eu acho que construir um caminho ou construir um conhecimento demanda, sobretudo, respeito, humildade e tolerância. Tá aí. Muito respeito sempre, muita humildade para fazer a autocrítica e muita tolerância com o próximo, né? Para tentar produzir essa unidade tão necessária da classe trabalhadora, né? Quem faz live ainda tem uma questão, que é não ter tempo de pensar e editar os excessos que comete durante a transmissão. Tenho admiração real por quem faz live, eu já teria tomado uns 30 processos. Ai, meu Deus do céu. Olha, é difícil até a gente conseguir se autopoliciar. É complicado, cara, é complicado. Cara, e aí é que tá. Aí é que tá. A gente fica meio sem filtro, porque a gente tá, às vezes, trocando ideia com alguém e tá tentando falar na língua daquela pessoa. Ou tentando justificar um argumento, né? E daí a gente acaba incorrendo nesses erros. É natural. É natural. Tem gente, mas tem muita gente, muito mais foda que eu, com 100 vezes a quantidade de leitura que eu tenho sobre esse tema. E que, em algum momento, vai defender uma escolha que talvez não seja viável. Até porque quando falamos disso, é um equívoco partir sempre do pressuposto de que as coisas são certas ou erradas. Às vezes nós estamos falando de caminhos distintos que levam a destinos diferentes. Sabe a cladística, que vai classificando os seres vivos a partir de divisões e gerando novos clados? Pois é, quanto mais próximo do ponto de origem comum a divisão ocorrer, mais longe os destinos finais serão. E eu posso dar um exemplo. Se o ponto de origem, por exemplo, é a repulsa ao sistema capitalista, nós podemos colocar comunismo e anarquismo no mesmo clado, que obviamente vão se dividir logo em seguida e formar duas correntes com dois clados distintos. E se nós descermos
pelo clado comunista, vamos ter várias subdivisões, sabe? Trotskismo, leninismo, e dentro desses pensamentos você vai ter outras correntes, assim como também dentro do clado dos anarquistas. Até a gente chegar em um determinado ponto que uma visão de um autor comunista vai ser muito distinta, muito diferente da de um estudioso anarquista. E é importante ressaltar que essas divergências, essas rachas, elas sempre são muito bem fundamentadas. E me parece, muitas vezes, prepotência desdenhar de linhas de raciocínio que vão em caminhos separados do que aqueles que eu defendo. Aí é que tá, é a dialética, né, gente? A gente perde a dialética. A gente perde o senso de dialética quando a gente começa a se tornar purista com a nossa corrente de pensamento. Sabe? A gente para de dialogar, para de fazer a dialética, para de praticar a dialética. Assim como tratar também de forma rude, de forma agressiva, pessoas que produzem conhecimento ou críticas fora da esquerda radical, sobre a direita, sobre a esquerda e até mesmo fazendo críticas sobre a esquerda radical. Eu cheguei à esquerda radical subindo degraus, um degrau de cada vez. E teve vezes que eu até desci um degrau, exatamente porque eu achei que alguns produtores de conteúdo eram extremamente agressivos ou intolerantes com as pessoas ou com alguns dos argumentos que eu trazia. E eu não quero ser essa pessoa, eu não quero produzir um conhecimento a partir de um pedestal de pureza ideológica. E eu nem quero que as pessoas fechem ou concordem 100% comigo. Eu quero dialogar. Eu quero crescer enquanto humano e enquanto marxista através desse diálogo. É por isso que eu acho que, por exemplo, Mídia Ninja, Gabriela Prioli, que é Nilcio Leon, que Quebrando o Tabu e outros portais e produtores de conteúdo são, sim, importantíssimos. Por mais que eu não concorde, muitas vezes, com muitos dos pontos que essas pessoas defendem, eu acho que elas fazem um trabalho muito importante e espetacular. Eles ajudam a criar uma linha de raciocínio crítico, que é um passo fundamental para que essas pessoas possam, no futuro, compreender o marxismo e a importância da esquerda radical. Camarada Tássio, temos aqui. Vazou aqui no canal, hein? Vocês viram exclusivamente aqui primeiro. E, por mais que elas não desenvolvam uma linha de raciocínio que eu ou que você siga, elas cumprem sim esse papel importante. Vocês não vão pegar uma pessoa, claro que existem exceções, mas em regra vocês não vão pegar e apresentar um vídeo do Gaio Fato ou da Sabrina Fernandes para um liberal e esperar que ele vire militante de esquerda radical só com aquele conteúdo. Essas pessoas que eu citei, que não estão na esquerda radical, elas fazem esse papel importante de desmobilizar o extremismo ou de impedir que essas pessoas abracem ou caminhem em direção ao fascismo, à extrema-direita, ao bolsonarismo, deixando elas num campo. Nós temos nossas próprias opiniões sobre Leon e Nilce, né, Deep? Mas eu entendo o conceito, sim. Entendo muito o conceito. Até porque eu estudo esse conceito com o nosso camarada Luigi Matos, né, gente? Vocês manjam do conceito que eu sempre falo pra vocês aqui do funilzinho, né? Conceito do... Eu vou desenhar, vou diagramar pra vocês, tá? Ó, imaginem que aqui embaixo desse funil, tá? Nós temos João Carvalho, Gaio Fato, Ian Neves, Elias Jabbour, enfim, toda a trupe comunista, tá? Quem vai ser o topo desse funil para trazer até eles? Aí é que tá. Pode acabar sendo até um quebrando o tabu, às vezes. Só porque colocaram assim, mulheres são legais. Tem que ter mulher no fórum de Davos, sim. E daí o cara olha aquilo assim, porra, tem que ter mulher? Tá, de onde é que tá vindo isso? E daí o cara vai procurar alguma coisa sobre feminismo, né? O cara vai dar uma lida em algum assunto, vai procurar um vídeo, quando vê, tá lá no bottom do funil assistindo o João Carvalho. Acontece. Acontece bastante. Ó, aqui o exemplo, ó, a Michelle começou assistindo Henri Bugalho. Tá vendo? E é assim que as coisas acontecem, gente. É assim que as coisas já acontecem. Campo mais moderado, mas também mais crítico. E aí, pessoas com viés mais progressista podem mostrar as inúmeras inconsistências do capitalismo, do conservadorismo, dos crimes e genocídios da direita, ainda que esses progressistas não façam ou não flertem diretamente com a esquerda radical. Mais um degrauzinho, sabe? E há também vários veículos e produtores de conteúdo que, mesmo que não se identifiquem como radicais da esquerda, eles dão espaço e ajudam a disseminar, mesmo que de forma introdutória,
notória conceitos marxistas, socialistas, anarquistas, até mesmo produtores desses segmentos, e isso acaba empurrando as pessoas para a esquerda radical. Aliás, isso foi algo que quem me falou, quem me ensinou foi a própria Sofia lá do canal Meteoro, né, quando a gente estava trocando uma ideia. E inclusive a gente pode aplicar esse conceito ao próprio Meteoro Brasil, que sempre deu espaço para radicais de esquerda exporem suas ideias. Então não esperem que eu venha aqui usar essas pessoas da direita ou da centro-esquerda pra, sabe, esfregar na cara delas o quão erradas ou o quão alienadas elas estão em suas posturas ou em suas defesas e em seus ideais. Não, até porque quem sou eu pra dizer se elas estão certas ou erradas? Eu vou querer sim, talvez fazer de vez em quando um react, talvez contrapor argumentos, mas não pra lacrar, não pra humilhar, mas pra tentar estimular um debate de ideias. E isso é ponto, tá? E aqui tem erros da esquerda radical que são muito crassos, tá? O Pedro coloca aqui a questão de um vídeo sobre a Coreia Popular que o Meteoro fez, e esses dias o João Carvalho estava lá, depois de malharem o Meteoro. Teve também um episódio, tá? Em que o Jones Manuel atacou muito pesadamente o Meteoro por um vídeo sobre a situação da etnia uigure na China, tá? Isso aqui é propaganda imperialista, é propaganda não sei do que, isso aqui só pegaram da BBC, copiaram e colaram, pipipipopopó. Fez um ataque, foi pedante, xingou, enfim, fez horrores no Twitter. O Álvaro respondeu só com o seguinte: cara, desculpa, eu não posso rezar pela tua cartilha. Eu não posso ficar atendendo as expectativas de vocês. Eu vou fazer o meu conteúdo. Só que é o seguinte, quando ele faz um gesto desse, ele meio que dá um apito pra seita, né? Aí é que tá a questão. É por isso que a gente precisa ter um cuidado quando a gente faz esse tipo de ataque. É válido não só pelo aspecto do convencimento, né? Não de querer ganhar uma discussão. Por exemplo, eu acho o Henry Bugalho e o Maurício Ricardo dois caras fantásticos, super inteligentes, que eu admiro muito. E eu sei que eu não, por exemplo, seria capaz de convencê-los a aderirem à esquerda radical. Mas eu sei que um debate saudável e respeitoso com eles, mesmo que por meio de reacts ou vídeo-resposta, pode surtir efeito em uma parte do público que está em formação, ou então que está insatisfeito com o nosso cenário político, que tem muita exploração e muita desigualdade, e de repente fazer essa pessoa compreender melhor o marxismo. Quando o Elias Jabbour topou participar do Flow Podcast, eu vi muita gente dentro da esquerda radical, e olha, gente inteligente com ótimos argumentos, tanto para criticar a escolha dele de ter aceito participar, quanto para elogiar essa escolha de ter participado. E esse é o ponto da tolerância que eu quero chegar. Pessoas marxistas, comunistas e inteligentes, revoltadas a ponto de xingar ou atacar a índole, o caráter do Elias. Teve depois uma live do Gael Fato, do História Cabeluda, na Twitch, que ele chamou o Elias Jabbour pra debater, pra comentar, enfim, trocar ideia. E o Elias Jabbour foi já direto com um plano. Chegou pra ele assim: cara, eu acho que a gente precisa fazer um pacto de não agressão entre os militantes de esquerda. A gente precisa construir, pelo menos entre nós, um pacto de não agressão, cara. Tu viu uma bobagem, chama no privado, troca uma ideia e tal. Eu achei que estrategicamente seria importantíssimo, sabe? Até porque essa é uma prática do Partido dos Trabalhadores, pra quem não sabe. É uma prática tácita, tá? Não tem nada escrito que seja obrigatório. Mas é uma praxis dentro do Partido dos Trabalhadores o seguinte: a gente quebra o pau internamente. Eu faço parte do que chamariam de ala radical do PT. Eu já falei pra vocês aqui. Eu sou militante da democracia socialista dentro do PT. E a gente discute cada ponto, cada questão que vem do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, enfim, rebate, comenta, bate boca em reunião de diretório, bate boca em reunião de executiva, faz o máximo possível de debate, marca a posição. Se precisar ser voto vencido, a gente é voto vencido. Mas a gente sabe ser voto vencido. Quando a gente sai pra rua, quando a gente vai pra rede social, a gente sai em bloco. E pra rua, a gente vai todo mundo junto. Não tem um DS-CNB quando a gente vai fazer uma campanha de eleição nacional, estadual, do executivo. A gente tem nossos candidatos do parlamento, né, que são candidatos diferentes. E eu acho que tem que ter debate. O debate tem que ser interno, intramuros, né? Lavar roupa suja dentro de casa, como a Michele falou. Pro lado de fora, e daí no caso aqui trazendo pro lato senso, né, a esquerda pro lado de fora,
ela deveria aparecer mais como uma só, que nem a direita é. A direita é uma só pro lado de fora. A esquerda tem 845 esquerdas. Esse é o problema. A gente precisa fazer o que o João Carvalho tanto fala. Autocrítica sem autofagia. O João Carvalho fala isso sempre. Nós precisamos fazer a autocrítica sem ser autofágicos. Enquanto outros marxistas comunistas e inteligentes compravam a briga para defendê-lo com argumentos igualmente válidos. Eu consegui entender e achar fundamento tanto nas críticas, são críticas bem fundamentadas, como também dentro das defesas. Mas esse tipo de comportamento irônico, depreciativo e sim, falacioso, sabe, com ad hominem e também aquela falácia do escocês de verdade, isso me deixou muito triste. Triste, talvez, porque enquanto eu acredito que precisamos de diálogo até com quem tá lá na direita e tem chance de ser resgatado, ou então ali no centro, centro-esquerda, tem gente agredindo um camarada porque, pelas suas próprias razões, entende que ele agiu de forma errada. E, gente, sem contar também que fazer sucesso, alcançar grandes públicos ou furar bolhas, não pode e não deve ser razão de uma divergência dessa natureza, né? Eu quero muito usar a minha própria experiência e o meu caminhar como guia. E o meu caminhar só tomou rumo para a esquerda quando eu encontrei não só acolhimento nas ideias, mas também acolhimento na forma como elas chegaram até mim. Tão importante quanto estar numa batalha, por um ideal, por uma revolução, enfim, é com quem você vai estar, sabe? Com quem você vai dividir essa trincheira. E eu sei que isso é meio clichê, mas tão importante quanto produzir o conteúdo que eu quero produzir é a forma como eu vou apresentar esse conteúdo. As pessoas muitas vezes não têm consciência de classe, não só por ignorância ou por alienação. Às vezes elas não despertam essa consciência porque talvez nós estejamos abordando de uma forma errada e contribuindo para que elas se mantenham longe daquilo que nós defendemos. Sério, eu acho que vale muito a pena pensar nisso. E para terminar esse vídeo, a gente precisa também se lembrar que nós, sejamos comunistas, socialistas ou anarquistas, vivemos dentro do capitalismo. A gente precisa continuar dançando essa música macabra para sobreviver. Enquanto não houver uma quebra, uma ruptura do atual sistema, nós estamos imersos dentro do capitalismo, como se estivéssemos em uma prisão com as suas próprias regras, contradições e lutas. Eu preciso pensar no meu amanhã. Eu preciso pensar no que eu vou comer amanhã. Eu preciso pensar no meu filho, na qualidade de vida que o meu filho vai ter. Então, além de pensar em revolução, além da praxis de entender minhas ações dentro de um meio social buscando uma transformação, eu tenho que sobreviver e tentar fazer isso com dignidade. E aqui eu tenho plena consciência do quanto os direitos conquistados dentro do capitalismo funcionam como uma válvula de escape de uma panela de pressão. Ela conforma e ajuda a alienar a consciência, né? Ela ajuda a manter a consciência de classe afastada dos trabalhadores. Mas não me parece ético, não me parece certo querer que as coisas piorem só para que os ânimos se acendam, as contradições fiquem mais evidentes e a possibilidade da superação do capitalismo ganhe força. Nós vivemos recentemente uma parcela desse recrudescimento, dessa intensidade negativa que se converteu em mortes, em perseguição, em miséria, em fome e indignidade. Talvez seja mais difícil, talvez seja mais utópico, não sei, mas eu não gostaria de deixar de melhorar, sabe, paralela à luta pelo socialismo, também as condições de vida de todos nós dentro do capitalismo. E é por isso que ser comunista ou ser socialista, como ideias ou praxis voltadas para um fim, não são incompatíveis com a busca pelos direitos e por tentar empurrar o Estado dentro das atuais regras o máximo que a gente conseguir para a esquerda. Eu posso ser socialista, mas eu não vivo no socialismo. Eu vivo dentro do capitalismo. E dentro do capitalismo, os limites que eu encontro à minha esquerda, que ainda estão, sabe, cercadas por esse sistema, estão dentro da social-democracia. Então, de forma indireta, eu ainda posso dizer que continuo sendo um social-democrata. Não por opção, né, como eu fui até então, mas agora sim eu vejo que por necessidade. Mas eu acredito que a gente ainda vai voltar e discutir isso aqui no canal, porque é um ponto que eu talvez precise voltar para deixar mais claro. Eu acho muito importante a gente saber se posicionar nesse espectro realmente que nem o Tasso tá falando, viu, gente? Porque assim, ó, uma coisa é tu sair arrotando purismos, né? Sair metendo louco e dizendo, não aceito esse sistema. Tá, meu amigo, tu e mais quantos milhões não aceitam esse sistema pra gente resolver isso? Sabe?
Eu já fui confrontado por camaradas, por exemplo, muito no começo da minha caminhada, viu, gente? No começo da caminhada. De tipo assim, ó, o cara me chamar, pô, vamos fazer uma live na Twitch, fazer um papo aqui e tal. E eu vou lá, converso com o cara, troco ideia de boa. E daí, do nada, porque apareceu o anúncio da chapa Lula-Alckmin, sabe? Da possibilidade da chapa Lula-Alckmin, o cara vem querer me cobrar como se eu fosse dirigente partidário. Esses reformistas, pipipi, popopó, como é que tu vai defender isso aí? Coisa absurda. Cara, eu não respondo pelo partido. Eu não sou dirigente partidário. Eu não sou da corrente majoritária dentro do partido. Eu acho que se tu quer discutir a dinâmica do partido para montar alianças, primeiro, esteja no partido e discuta internamente. Segundo, procure as pessoas certas para discutir isso. Sabe? Já fui atacado. Camaradas aí, sabe? É muita bravata, sabe? É muita bravata e pouca ação. E a nossa máxima hoje é: as pessoas estão passando fome. As pessoas estão morrendo de fome. Né? E mais do que nunca a gente viu essa semana com a questão Yanomami, como isso foi levado ao extremo. Né? Então a gente precisa sim juntar os cacos aqui, tentar se organizar o máximo possível e ir avançando dentro desse sistema até que tenhamos condições de virar a chave, gente. Sabe? Eu acho importantíssimo esse posicionamento. É preciso compreender, sabe, que nós vivemos um sistema de contradições. E essas contradições, elas não vão sumir com o avanço da esquerda e elas não sumiriam nem mesmo com o advento do socialismo. Então é isso. As minhas ideias, elas não vão fechar 100% com a de nenhum de vocês que me assistem, assim como não vão fechar com as ideias de quem eu assisto e aprendo muito. E isso é natural, isso faz parte do jogo, isso faz parte da democracia. E o socialismo pode, sim, ser plenamente democrático, coisa que o nosso atual sistema não é, nem nunca foi. Então, solitário ou bem acompanhado, essa é a jornada que eu me propus a trilhar. Vamos ver se eu chego em algum lugar, né? Mas talvez essa chegada já não seja assim tão importante. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu sou existencialista e o importante é o caminho que a gente trilha. Exatamente. E uma coisa que eu sempre repeti é: as escolhas e a jornada, quer dizer, o nosso caminho, são elas que nos definem. Então, gente, muito obrigado aí, até o próximo vídeo e um abraço a todos. Muito bom. Cara, bom demais, bom demais. Muito obrigado por recomendar o seu vídeo, Tássio Denker, camarada. Estamos alinhados aqui, viu? Diria que estamos alinhados aqui nas ideias com relação a como lidar com esse momento. Sabe? Acho que é o sentimento de muita gente aqui que está assistindo, viu? Eu acho que foi realmente um momento bom do bom, né, gente? Muito bom, muito bom.